Autoridades revelam identidade de brasileiro preso nos Estados Unidos que liderava grupo de tráfico de imigrantes. Governo Trump cancela a flexibilização de empréstimos a imigrantes para a compra de casas. Presidente Lula critica nova imposição de tarifas de Trump sobre veículos. Clima extremo afeta Estados Unidos de costa a costa, com calor extremo, incêndios e temporais. E seleção feminina do Brasil é convocada para amistosos contra Estados Unidos no mês que vem. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. A polícia norte-americana divulgou hoje a foto e o nome do brasileiro que foi preso em Massachusetts por integrar uma quadrilha de tráfico de pessoas que atuava no Brasil e aqui nos Estados Unidos. A gente falou desse caso ontem aqui no jornal. Nós noticiamos a operação conjunta que resultou em prisões nos dois países. Hoje, mais dados foram revelados, como nos mostra agora a repórter Giovanna Locatelli. O brasileiro detido em Worcester foi identificado como Flávio Alexandre Alves. Ele era conhecido pelo apelido de Ronaldo. Além dele, outras 4 pessoas foram presas em Pittsburgh, Harrisburg e Pensilvânia, todos acusados de tráfico ilegal de pessoas para o território norte-americano. A polícia de Massachusetts diz que Flávio Alexandre é reincidente nos Estados Unidos. Ele já tinha sido preso, deportado pelo crime de contrabando de imigrantes. O brasileiro teria voltado aos Estados Unidos ilegalmente pela fronteira do México. A primeira audiência da Corte Americana está marcada para amanhã, aqui em Boston. Ele ainda deve ser julgado pelo crime. Se condenado, pode pegar até 10 anos de prisão, multa de $250 mil e novamente deportado. Essas prisões foram resultado da operação conjunta das polícias brasileira e americana para desarticular esta organização criminosa que atuava nos dois países. No Brasil, 16 mandados de busca e apreensão foram realizados ontem no Maranhão, Minas Gerais, Rondônia, Distrito Federal e Espírito Santo. Os criminosos cobravam valores altos para levar os brasileiros e outros imigrantes para os Estados Unidos através de rotas ilegais. Centenas de vítimas foram identificadas, entre elas crianças e adolescentes. Os atravessadores usavam empresas de fachada para lavagem de dinheiro. Hoje, a secretária americana de Segurança Interna visitou a mega prisão em El Salvador, para onde o governo dos Estados Unidos enviou dezenas de indocumentados. Ela aproveitou a oportunidade para dar um ultimato aos imigrantes sem status que estão aqui nos Estados Unidos. Diante das celas amontoadas de prisioneiros, Kristi Noem disse: "Esta é uma das consequências que você pode enfrentar. Não venha ao nosso país ilegalmente. Será expulso e processado. E saiba que esse centro é uma das ferramentas que usaremos se você cometer crimes contra o povo americano." O ultimato foi gravado na frente de imigrantes que foram obrigados a tirar suas camisas e exibir tatuagens. Eles são acusados de pertencer à gangue criminosa da Venezuela, Tren de Aragua. Esses imigrantes foram deportados dos Estados Unidos para El Salvador através da secular Lei Inimigos Estrangeiros. A visita de Noem foi para estreitar laços com o governo de El Salvador e definir o aumento de voos de deportados e a expulsão de criminosos violentos detidos nos Estados Unidos. Além de El Salvador, a viagem de 3 dias da secretária norte-americana inclui ainda visitas aos governos da Colômbia e do México. Ontem à noite, um Tribunal Federal de Apelações dos Estados Unidos manteve a ordem que proíbe o governo de deportar imigrantes para El Salvador usando a lei de inimigos estrangeiros. A decisão foi considerada um revés para a administração Trump, que prometeu recorrer a instâncias superiores para ter o direito de enviar indocumentados criminosos para a prisão no país latino. Hoje, 1 em cada 3 moradores dos Estados Unidos dizem que concordam com a deportação de imigrantes sem documentos. Os dados são de uma nova pesquisa da Pew Research Center. Ainda, segundo os dados, apenas 16% da população é totalmente contra a onda de deportações. O estudo revelou ainda que quase todos os pesquisados apoiam a deportação de imigrantes ilegais porque acreditam que eles são criminosos. Os pesquisadores também quiseram entender essa visão através da divisão partidária entre republicanos e também democratas. Entre os republicanos, mais da metade diz que todos os imigrantes sem documentos devem ser deportados, em comparação com 10% dos democratas que têm a mesma opinião.
A seguir, aumentam caças de civis a pedófilos que atuam nas redes sociais. E em Las Vegas, um crime chocante. Criança de 3 anos é morta a facadas pela babá. Américas no ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Aumentou o número de grupos civis caçadores de pedófilos na internet que cometem justiça com as próprias mãos. As autoridades estão alertando para os crimes que eles estão cometendo. Esse movimento surgiu depois que uma televisão criou um programa para descobrir abusadores através de adultos disfarçados. O problema é que essa série acabou há 18 anos, mas a ideia permaneceu e se tornou popular. I'm Chris Hansen with Dateline NBC. O programa de TV To Catch a Predator foi exibido na TV entre 2004 e 2007 e conseguiu denunciar centenas de pedófilos nos Estados Unidos. A série mostrou que era fácil se disfarçar de menor de idade e descobrir abusadores online. Aí não demorou muito tempo para os justiceiros surgirem na internet. Vários grupos copiaram o formato desse programa e passaram a caçar os criminosos na web. A diferença é que na televisão os abusadores eram presos pela polícia. No dia a dia, esses grupos estão fazendo justiça com as próprias mãos e atacando quem eles acreditam ser um pedófilo. Muitos métodos e motivações têm colocado as autoridades policiais em alerta. Nós não podemos, e é muito perigoso, que nós façamos justiça com as próprias mãos, ou seja, identificar esse criminoso e de alguma maneira entrar em confronto, seja ali verbal, seja físico. Nós não temos essa prerrogativa de fazer justiça em nome da sociedade, a não ser que seja em legítima defesa. Em um dos casos mais brutais relatados pelo jornal The New York Times, um criador de conteúdo mascarado invadiu a casa de um homem de 73 anos na Pensilvânia e o espancou com um martelo, por acreditar que ele buscava adolescentes para relações íntimas. Toda a cena da agressão viralizou na internet e recebeu apoio de centenas de pessoas. De acordo com a publicação do jornal, desde 2023, já foram registrados mais de 170 ataques violentos de caçadores de pedófilos. A orientação é que, em casos de suspeita de pedofilia, é preciso acionar a polícia. O criminoso ele sempre tem más intenções. Ele tem como objetivo a prática de outros atos que são abomináveis, todos eles considerados crimes e devem ser duramente repreendidos. Ocorre que, sabendo da ocorrência dessa prática de crime, nós devemos comunicar então às autoridades para que as providências sejam tomadas da maneira mais rápida e adequada possível. E a Polícia Federal Brasileira deflagrou hoje a Operação Prima Lux, decorrente de uma investigação permanente voltada ao combate de crimes relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil. Os investigadores combatem constantemente o compartilhamento, armazenamento e produção de foto e vídeos contendo abuso sexual e contam com o apoio de organizações daqui dos Estados Unidos. Hoje foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Cascavel, no Paraná, com alvo em um criminoso de 20 anos de idade. As ações dele foram descobertas por uma organização norte-americana de combate a esse tipo de crime que reportou o caso à Polícia Federal. Em Las Vegas, no estado de Nevada, uma babá foi presa por matar uma criança que cuidava. O bebê tinha apenas 3 anos de vida e foi assassinado a facadas. O crime aconteceu na casa da família neste condomínio em Las Vegas e chocou a vizinhança. I couldn't believe it. A 3-year-old child, who would do this? I found out, it really hit home, hit the heart. Eram 3 horas da manhã quando a polícia recebeu a ligação de um pai desesperado, dizendo que a babá da sua filha havia esfaqueado a criança e fugido. It's just a very tragic and unfortunate incident. A bebê foi socorrida ainda com vida, mas morreu logo após chegar ao hospital. A polícia fez buscas na região e encontrou a babá, que foi presa e acusada de crime hediondo. Ela pode ser condenada à prisão perpétua. What
know what's going through her head. What is wrong with her? A babá de 41 anos vivia na casa da família e atacou a criança com uma faca no meio da madrugada. Ela não revelou às autoridades o motivo do ataque brutal que tirou a vida do bebê. No Oriente Médio, apesar da escalada de tensão entre Israel e Hamas, seguem os esforços para um novo cessar-fogo. Mediadores estão se reunindo no Catar para discutir novas propostas. O repórter Matias Brotero tem mais informações. O Egito mandou uma delegação ao Catar para discutir a libertação de reféns, a entrada de ajuda humanitária em Gaza e o avanço para a segunda fase da trégua, segundo agências internacionais. Os Estados Unidos também participam como mediadores do acordo de cessar-fogo entre Israel e os terroristas do Hamas. As forças de defesa de Israel confirmaram que mataram o porta-voz do grupo terrorista no norte da faixa de Gaza. Hoje, 2 mísseis foram lançados do Iêmen contra Israel. Ambos foram interceptados. Os rebeldes Houthis reivindicaram o ataque. Pelo terceiro dia seguido, palestinos na faixa de Gaza foram às ruas para protestar pela queda do Hamas. Um representante do grupo terrorista disse que há manifestantes que buscam desviar os protestos para servir a agendas partidárias. De Tel Aviv, Matias Brotero para o Américas no Ar. Depois do intervalo, o presidente Lula critica a nova imposição de tarifas de Trump sobre veículos e o governo cancela a flexibilização de empréstimos a imigrantes para a compra de casas. Já voltamos e para falar de guerra tarifária. O presidente do Brasil ameaçou recorrer à OMC, a Organização Mundial de Comércio, contra as taxas comerciais anunciadas pelos Estados Unidos, principalmente contra o aço e o alumínio, que afetam o nosso país. A declaração de Lula foi feita durante a visita dele ao Japão e um dia depois do presidente Trump assinar mais uma ordem executiva impondo novas tarifas a países parceiros. Desta vez, ele determinou a cobrança extra de 25% para todos os automóveis fabricados fora do território norte-americano. Essa nova medida afeta Canadá, países europeus, latinos, asiáticos e o próprio mercado americano, já que vai forçar o aumento do valor dos carros novos e também usados. O Brasil, junto com outras nações, estuda ações de retaliação. A ideia é consultar a OMC contra essas medidas protecionistas americanas e pedir apoio da organização. No próximo dia 2 de abril, os Estados Unidos devem anunciar mais uma rodada de tarifas. Trump chama essa data de Dia de Libertação e prometeu impor taxas de reciprocidade a várias nações. Ele alega que essas medidas vão impulsionar o crescimento aqui do país e trazer indústrias de volta ao território norte-americano. Um levantamento apontou queda no otimismo empresarial. Hoje, 1 em cada 4 empresas aqui dos Estados Unidos reduziu os planos de contratação para este ano de 2025. A pesquisa trimestral foi conduzida por bancos americanos e também por uma conceituada universidade aqui do país e preocupou especialistas e economistas por ser um indício de desaceleração do país. Cerca de 25% das empresas do país afirmaram que cortaram planos de contratação devido à guerra comercial dos Estados Unidos com países parceiros, por medo de que isso possa afetar a economia e a inflação americana. Isso significa que 1 em cada 4 empresas desacelerou a ideia de crescimento com medo dos rumos do país e como isso pode afetar seus negócios. A pesquisa apontou ainda que esta é a primeira vez em 20 anos que esse tema vira o centro de preocupação de alguns empresários e também de investidores. O estudo realizado pelos bancos de reserva federal de Richmond e Atlanta e também pela Universidade Duke foi mais um sinal em favor do que muitos economistas estão apontando há semanas: a desaceleração do país e riscos de recessão. Um outro relatório do The Conference Board apontou que a confiança do consumidor com a economia do país também caiu em março para o nível mais baixo desde janeiro de 2021. A guerra de tarifas e a alta inflação podem impactar uma das redes de varejo preferidas pelos brasileiros nos Estados Unidos, a Dollar Tree. É que alguns dos produtos importados já começaram a sofrer reajustes de preços. E por causa disso, as lojas que são famosas por vender itens baratos devem repassar um aumento aos consumidores. No ano passado, a rede já havia aumentado o preço de alguns produtos e agora uma nova leva de itens deve ter o valor atualizado nas próximas semanas. O Dollar Tree também anunciou que nas últimas semanas vem registrando uma mudança no perfil dos clientes. Compradores de renda mais alta passaram a frequentar a rede, atraídos pelos produtos mais acessíveis.
O Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos mudou as condições para empréstimos feitos pela administração, conhecida como FHA. Essa mudança afeta diretamente os imigrantes com ou sem documentos que desejam comprar a casa aqui no país. A Administração Federal de Habitação oferece condições para quem não tem uma boa pontuação de crédito ou dinheiro suficiente para uma parcela inicial superior a 20% do valor total de um imóvel. Antes, qualquer pessoa poderia se candidatar aos benefícios, mas agora, após ordem do presidente Trump, o departamento mudou as regras. A partir de 25 de maio, apenas residentes permanentes e cidadãos norte-americanos poderão ter acesso aos empréstimos oferecidos pelo departamento. E estão excluídos do benefício imigrantes indocumentados, portadores do DACA e pessoas que têm vistos temporários, como, por exemplo, de trabalho, negócios ou estudo. Quem declara imposto de renda, mas não possui o Social Security Number, também não será mais elegível. Segundo o governo, a medida pretende proteger as oportunidades econômicas para cidadãos e residentes permanentes, garantindo que os programas de empréstimos sejam administrados de acordo com as prioridades federais. O anúncio da mudança acontece na mesma semana que a Casa Branca comunicou um plano para impedir que imigrantes ilegais habitem moradias públicas. O objetivo seria acabar com o desperdício do dinheiro dos contribuintes para subsidiar abrigos para indocumentados. As taxas que são subsidiadas pelo governo, elas estão sendo direcionadas para, de fato, quem tem documentação no país, e são os moradores legais do país, os residentes, e com isso o governo Trump cada vez mais ele ratifica o fato de lutar pelos americanos. Eu entendo que é só um ajuste e um equilíbrio de programas de incentivo do governo focado, de fato, em seus cidadãos. No próximo bloco, clima extremo afeta Estados Unidos de costa a costa com calor extremo, incêndios e temporais. E seleção feminina do Brasil é convocada para amistoso contra Estados Unidos no mês que vem. Américas no ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sandwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. A Disney World anunciou que vai baratear os ingressos para crianças durante todo o verão. Os ingressos para os menores de idade terão desconto de 50%, gente. Mas olha, atenção, a oferta se aplica apenas a viagens com duração de 3 dias ou mais. Outra informação importante é que o desconto tem como foco somente crianças de 9 anos ou menos. A promoção começa a valer no início do verão e dura até o dia 20 de setembro. Outra oferta anunciada para este ano é que todos os hóspedes dos resorts da Disney terão entrada gratuita no parque aquático. Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, por lá a gente tem tempo encoberto com mínima de 41, máxima de 56. Esse tempo encoberto segue em Nova York, Washington, Norfolk e Charlotte também. Charlotte, máxima de 78, mínima de 58 graus. Na Flórida a gente tem sol brilhando em Jacksonville e Tampa, mas chuva em Miami ao longo de todo o dia, mínima de 72. New Orleans, tempo encoberto, máxima de 80. Houston vai ter temporal ao longo do dia com mínima de 67. Essa chuva segue em Brownsville, atinge também San Antônio. San Antônio a gente tem mínima de 65. El Paso não tem chuva, mas também não tem sol, vai ter tempo encoberto o dia inteiro, máxima de 88. Nuvens também em Albuquerque, mínima de 48, máxima de 78. Sol brilha forte em Phoenix, máxima de 81, bastante calor nessa área. Las Vegas, tempo encoberto, mínima de 55. E São Francisco, a gente tem chuva ao longo do dia, mínima de 49, máxima de 61 graus. E a primavera chegou, elevando as temperaturas nos Estados Unidos. Tem regiões que já registram máximas entre 90 e 100 graus Fahrenheit. Com isso, aumentou também o perigo de incêndios florestais, ondas de calor e alertas de chuva excessiva, além de enchente. Condições climáticas severas impactam os Estados Unidos de costa a costa. Nas montanhas das Carolinas do Sul e do Norte, o fogo queima sem parar, trazendo uma nova onda de preocupação e danos para cidades que ainda estão se reconstruindo após o furacão Helene no ano passado. I'm hoping that it doesn't jump and we get it over there and burns up our property. Mais de 8 milhões de pessoas estão sob avisos de bandeira vermelha da Geórgia à capital Washington, D.C. O motivo é o calor extremo e a velocidade dos ventos. Begin removing any
debris litter, any leaf litter. Jeremy Weldrop, do Serviço Florestal da Carolina do Norte, pede que as pessoas recolham detritos, folhas secas e qualquer material inflamável de perto de casa. Matthew Rogers tentou, mas não conseguiu proteger sua casa, que queimou inteira há poucos dias. Our fireman friend Phil called me and said, "Hey buddy, I'm sorry." Já em outra parte do país, como no sul do Texas, a ameaça é a chuva e possibilidade de enchentes. A previsão é de cair até 15 polegadas de água em alguns lugares. E chegando mais para o oeste do mapa, a atenção é para uma onda de calor extremo rara para essa época do ano e que já eleva as temperaturas máximas para a casa dos 100 graus. Essas condições também aumentam o risco de tempestades perigosas, capazes de levar granizo e tornados para a região. A seleção feminina de futebol do Brasil foi convocada para um amistoso aqui nos Estados Unidos. Os brasileiros terão a oportunidade de ver nossas craques de perto no começo do próximo mês. Serão 2 partidas, uma no dia 5 de abril em Los Angeles e outra no dia 8 em San José. Ambos jogos fazem parte da preparação da seleção para a Copa América. Na lista das convocadas do técnico Arthur Elias estão 23 jogadoras, 14 delas que atuam no exterior. O treinador disse em coletiva que enfrentar a seleção norte-americana, campeã olímpica atual, faz parte de um planejamento maior. Ele disse ainda que a seleção está de olho no futuro. Olha só um trecho da coletiva dele. Primeiro é a nossa preparação para a Copa América, dar seguimento a essa preparação importante, para uma competição importante que temos já a curto prazo. E também o outro objetivo, a reafirmação da seleção brasileira entre as melhores seleções do mundo. Para isso, a gente vai enfrentar os Estados Unidos, que é uma seleção com histórico muito grande e vencedor, atual campeã olímpica, onde fizemos uma final olímpica equilibrada, mas uma seleção que, com certeza, pelo que representa pelo futebol feminino e pelo trabalho atual, de ser a primeira também do ranking da FIFA, vai ser um teste muito importante para esse grupo de atletas que estarão participando dessa convocação. E o Jornal Américas no Ar, então, termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã e você segue agora com mais um capítulo de Rico e Lázaro. Boa noite.